sou o professor Adriano Peixoto e neste vídeo vou resolver uma questão que envolve geometria plana e geometria espacial. Essa questão apareceu no concurso da AFA 2023. Vamos ao enunciado da nossa questão. Uma brincadeira consiste em jogar um dado entre dois cubos fixos. Em uma das jogadas, o dado parou na posição observada na figura abaixo. Então, observe aqui os dois cubos fixos, à esquerda e à direita, e o dado parou nesta posição aqui. Aqui é uma vista frontal dessa situação. E aqui temos a pergunta, né? A área total do dado em centímetros quadrados é igual a... Temos aqui as 4 alternativas. Tá? Então, é uma questão que envolve cubo, né? E também vai envolver relações aqui entre triângulos. Então, antes de começar a resolver essa questão, vamos lembrar de umas coisinhas aqui. Uma delas é lembrar como se calcula o volume de um cubo, né? Conhecendo as arestas, a medida da aresta do cubo, né? Todas as arestas têm a mesma medida. O volume do cubo é dado pela aresta elevado ao cubo. A área da superfície de um cubo, que seria justamente aquela área total do dado que está sendo pedido, é pegar a planificação do cubo e calcular as áreas de todos os quadrados que aparecem, que são as faces que estão em volta do cubo, né? Então, são 6 vezes a área de um quadrado de lado A. Então, a área total, 6A², ou seja, 6 vezes a aresta do cubo elevado ao quadrado. Além desses dois itens importantes aqui, nós vamos usar também um caso de semelhança, ou melhor, um caso de congruência de triângulos. Então, um critério para congruência de triângulos. Ou seja, dois triângulos eles são congruentes quando um é cópia do outro, vocês só estão em posições diferentes, dizendo de maneira informal, ou seja, todos os lados correspondentes têm a mesma medida, todos os ângulos correspondentes têm a mesma medida. Os critérios de congruência servem para que a gente possa concluir que dois triângulos são congruentes sem ter todas as medidas disponíveis. Então, por exemplo, se dois triângulos, né, têm ordenadamente congruentes um lado, um ângulo adjacente e o ângulo oposto a esse lado, isso é suficiente para dizer que os triângulos são congruentes. Então, se você pega o lado aqui, ó, BC e o B'C', congruentes. O ângulo adjacente, que é o B no triângulo da esquerda e o B' no da direita, e o ângulo oposto, que é o ângulo A neste triângulo e o ângulo A' naquele, isso é suficiente para dizer que todas as outras medidas correspondentes também são iguais e, portanto, os triângulos vão ser congruentes. Agora, com essas ferramentas em mãos, vamos para a solução do problema, né? Então, o que a gente tem? O dado caiu nesta posição, tá? E nós temos os volumes aqui, ó, dos cubos que estão fixos, tá? O que a gente vai fazer? A gente tem que buscar a medida da aresta do dado, né? Então, eu posso dar um nomezinho aqui para a aresta do dado, aresta de medida x, tá? E todas as arestas têm medida x, então vou colocar aqui também medida x, porque esses dois triângulos aqui serão importantes para a gente. Além disso, os triângulos aqui, o espaço vazio aqui que está entre os cubos, né, são triângulos retângulos. Isso também vai ser muito importante. Agora, veja aqui. Nós sabemos os volumes, né? O volume do cubo fixo número 1 e o volume do cubo fixo número 2. Está escrito aqui o volume deles. Vamos usar a fórmula do volume para obter as arestas dos cubos fixos, tá? Então, vou chamar a aresta desse aqui de A, vou chamar a aresta desse outro aqui de B, e vamos lembrar que o volume é calculado, neste primeiro caso aqui, como A ao cubo, né? Mas o volume aqui é 1728, isso é igual a ao cubo. Então, a medida de A vai ser a raiz cúbica de 1728. Então, temos que calcular essa raiz cúbica aqui. Para calcular essa raiz cúbica, podemos fazer a fatoração de 1728. Vamos fazer aqui do lado, ó. Então, a gente pega aqui o 1728. Vamos fazer a fatoração dele. Então, eu divido primeiro por 2. Isso vai dar 864. Divido por 2 novamente. 432. Por 2 mais uma vez. 216. E continuamos assim
por 2, 108, por 2, 54, por 2, 27. Agora não conseguimos mais por 2, né? Agora deu um número ímpar. Então, por 3 dá 9, por 3 dá 3 e por 3 dá 1. Então, terminamos aqui a fatoração. Para obter a raiz cúbica, o que a gente faz? A gente separa de 3 em 3 os iguais. E a cada grupo de 3 aqui, a gente pega só um elemento do grupo de 3 e multiplica esses 3 carinhas aqui. Então, 2 vezes 2 dá 4, vezes 3 dá 12. Portanto, aqui nós obtemos A igual a 12 centímetros, né? Então, vou colocar aqui, ó, 12 centímetros, aqui no triângulo, que é a medida de A. Bom, de maneira bem similar, a gente vai calcular a medida do B, tá? Então, no segundo cubo aqui, o volume vai ser B ao cubo, né? Porque a aresta é B. Então, o 729, ele é igual a B ao cubo. Então, B tem que ser a raiz cúbica de 729. Então, a estratégia é a mesma. Então, vamos fatorar aqui o número 729. O 729 é um número ímpar, ele não dá para dividir por 2. A tentativa seria por 3 e dá para dividir. Vai ficar 243. Divide por 3 novamente, obtemos 81. Por 3 novamente, obtemos 27. Depois, por 3 dá 9. Por 3 dá 3 e por 3 dá 1. Usando a mesma estratégia, como é a raiz cúbica, eu faço grupos de 3 elementos. Pego um elemento de cada grupo. 3 vezes 3 dá 9. Portanto, a raiz cúbica de 729, que é o nosso B, é igual a 9. Então, já sei a medida da linha, 9. Tá? Então, nós temos aqui um triângulo retângulo, que tem o cateto 12, a hipotenusa x, um triângulo retângulo cateto 9, hipotenusa x. Aqui nós vamos usar o critério de congruência de triângulos. Por quê? Pelo seguinte, observe os dois triângulos retângulos, vamos olhar este ângulo aqui. Ó. Este ângulozinho que eu estou marcando aqui em vermelho, ele tem a mesma medida que este outro ângulo no outro triângulo. Qual a explicação para eles terem a mesma medida? Né? A explicação é simples, que aqui no triângulo retângulo, se eu somar os dois ângulos agudos, tem que dar 90 graus, porque a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180. Tá? Então, esse ângulo aqui que eu não marquei, somado com o que está em vermelhinho aqui dentro do triângulo, dá 90. Mas esse ângulo aqui que também não marquei, com este do outro triângulo, também dá 90. Pelo fato de que eu tenho 90 graus aqui. Ó. E se eu somar isso aqui tudo, esse ângulo todo é um ângulo raso, 180 graus. Então, aqui nesse vermelhinho, mais esse pedaço que está faltando, tem que dar 90. Portanto, esse vermelhinho aqui e este outro vermelhinho lá em cima são ambos complementos do ângulo que eu não marquei aqui. Portanto, eles têm que ser a mesma coisa. Né? Ou seja, é o que falta para 90 graus nesse ângulo. Então, esses dois são iguais. Bom, sabendo isso, eu vou usar o critério de congruência. Esses dois triângulos são congruentes pelo seguinte motivo. Eles têm o lado x de mesma medida, né? Lado x congruentes. Tem um ângulo adjacente ao lado x congruentes. E tem um ângulo oposto ao x congruentes. Então, o critério lado, ângulo, ângulo oposto, né? Que eu falei, é usado aqui. Bom, mas se eles são, então, congruentes, eu tenho a outra medida, ou seja, o que falta aqui é 9, o que falta aqui é 12. Ou seja, esses triângulos têm que ter todas as medidas correspondentes iguais. Certo? Bom, agora o que a gente faz? Utiliza o teorema de Pitágoras no triângulo retângulo aqui e obtém a medida x. Então, vamos aplicar o teorema de Pitágoras agora. Então, pelo teorema de Pitágoras... Então, teorema de Pitágoras aqui. O que a gente vai encontrar? X ao quadrado é igual a 12 ao quadrado mais 9 ao quadrado. Bom, mas isso aqui é 144 mais 81.
que é igual a 225. Bom, isso implica o quê? Que o x tem que ser... ou melhor, a gente nem precisa do x, a gente precisa do x ao quadrado mesmo. Já vou mostrar por quê. X ao quadrado é 225, ou seja, essa informação aqui já é suficiente. Por quê? Porque eu estou interessado na área total. Então, na hora que eu for calcular a área total, que é o nosso objetivo final, ó, a área total é 6 vezes a aresta elevada ao quadrado. A aresta aqui, no caso, é x, né? Voltando aqui à figura, nós estamos calculando a área total do dado que tem aresta de medida x. Então, 6 vezes x quadrado é a fórmula, né, que eu apresentei lá no início. Bom, x quadrado é igual a 225. Então, nós temos que a área total é igual a 6 vezes 225. 6 vezes 225 é igual a 1.350 centímetros quadrados, né? Unidade de área. 1.350 centímetros quadrados é a resposta da área total desse dado aqui. Certo? Então, ficou aí a nossa resolução. Deixe o seu like, compartilhe. Se tiver dúvidas, escreve aí nos comentários. E até o nosso próximo vídeo.